Olá, leitores! Sejam bem-vindos ao canal Leve Leitura. Se você ainda não me conhece, eu sou a Amy Carla e hoje o nosso vídeo será uma resenha do livro Ed Lorraine Warren, Demonologistas, edição Dark Side. Quem acompanha os meus vídeos ou me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou completamente apaixonada no gênero terror. E Ed Lorraine Warren são assim os meus ídolos na área. Desde a década de 80 eu acompanho o trabalho deles. Sempre que via na TV ou sabia de algum caso em que eles estavam envolvidos, eu acompanhava, assistia, lia. Então esse é um vídeo muito especial para mim, porque foi a primeira vez que eu li um livro sobre eles, que inclui não apenas a biografia, mas passa aí por vários casos. E foi a primeira vez também que eu aprofundei uma leitura onde eles explicam de forma assim muito direta, muito transcendente, o que é o mundo da demonologia, como é o trabalho deles e o que eles faziam no ramo. Então eu amei esse livro e eu espero que vocês gostem da resenha que eu preparei para vocês hoje. Vamos começar então pela ficha técnica do livro. O título é Ed Lorraine Warren, Demonologistas. O autor é o Gerald Brittle. A editora é a Dark Side. O ano de edição é 2016. O número de páginas é 268 páginas. E ele é capa dura e folhas amareladas. Essa edição eu adquiri na Amazon e ela vem com esse brinde, que é um marca-páginas com a boneca Annabelle, a original, né, a verdadeira. E aqui atrás tem um rolinho de fita cassete rodando com o nominho Dark Side bem aqui, ó. Muito lindo esse marca-página. Gerald Brittle, ele é um autor de obras de não ficção, com formação em literatura e psicologia. E ele é especializado em teologia mística. Ele escreveu 3 volumes sobre a vida e as histórias de Ed Lorraine, originalmente escritos em 1980, e além dos livros da Ed Lorraine, ele também escreveu The Devil in Connecticut, em 1983. Eu vou passar rapidamente sobre a vida da Ed Lorraine, porque eu sou muito fã deles, como eu já falei. Então eu vou falar rapidamente sobre como eles se encontraram e como eles viveram aí décadas dessa história como demonologistas e a Lorraine, que era clarividente. Ed Warren nasceu em 1926 e ele foi um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial. Ele também era ex-oficial da polícia. Lorraine, ela nasceu em 1927 e, por incrível que pareça, eles nasceram muito próximos, eles viveram em bairros muito próximos, questão de quadras de distância, que um cresceu distante do outro. Ed, ele já cresceu numa casa onde aconteciam muitos eventos paranormais, então ele já cresceu com essa experiência de uma casa mal assombrada. E a Lorraine, desde criança, ela sabia do dom dela, ela não entendia o que era, nem como viver o dom dela, mas ela já sabia que ela era clarividente pelas experiências que ela teve desde criança. Eles se conheceram e se casaram, mas ao invés dele continuar como policial, Ed virou pintor. Então ele pintava casas mal assombradas, dado que ele já tinha esse envolvimento com a temática, e a Lorraine também. Então eles viviam das casas que eles pintavam. Era mais ou menos assim. E o livro vai falar justamente sobre isso quando passa aí pela biografia dos dois. Quando eles sabiam que uma casa tinha acontecido ou estava acontecendo algum evento, eles iam para frente dessa casa. O Ed pintava a casa e a Lorraine entrava em contato com o pessoal que morava na casa e vendiam essa pintura para eles. Então eles sabiam de muitos casos de casas mal assombradas por todo lugar que eles passavam, por todas as casas que eles pintavam. Eles faziam até exposições de casas mal assombradas que eram pintadas por eles. E eles viviam, a sua renda era disso. Como o envolvimento deles já existia desde a infância, eles passaram a estudar muito sobre a temática. E o que eu mais achei interessante no livro é que eles vão passar justamente a explicar o que é a demonologia. Muitas pessoas confundem a demonologia com uma pessoa que adora o demônio ou que adora o diabo, e não é assim. O demonologista é a pessoa que estuda o sobrenatural. Falando biblicamente, é mais ou menos assim. Na Bíblia existe Deus, existem os anjos, os arcanjos, existe uma hierarquia
dentro do bem que é descrito na Bíblia. Da mesma forma, existe uma hierarquia dentro do mal também. Existe Lúcifer, existem os diabos, existem os demônios, e no meio de tudo isso também existem os espíritos, que são espíritos humanos. Nesse livro eu aprendi isso, eu não sabia que existia uma diferença entre o espírito humano e o espírito inumano. Vou explicar para vocês aprenderem também. O espírito humano, segundo Ed Lorraine, é um espírito que saiu do corpo de um ser humano que era vivo e que está em algum conflito. Eles descrevem assim, como se alguém tivesse morrido em um trauma muito grande ou com muitas pendências em vida e não encontraram ainda a luz. É assim que eles descrevem. E esse espírito, ele está perdido nessa dimensão, normalmente dentro de uma casa, que é a casa onde ele vivia, tentando resolver esse conflito interno para poder encontrar a paz. Esse é um espírito humano. Segundo Ed Lorraine, esse espírito humano, ele não tem a intenção de apavorar ninguém, apesar que a pessoa, lógico, né, tendo uma experiência com o espírito, ela vai ficar apavorada. Mas esse não é o intuito, não é apavorar, não é aterrorizar, não é fazer mal a um ser humano. Já o espírito inumano, ele também está aqui na Terra, mas em busca de outro propósito. Ele não quer resolver nada, na verdade ele quer destruir, ele quer perturbar, ele quer tirar a paz até chegar a um nível mais elevado de possessão. Então essa é a diferença do espírito humano para o espírito inumano, segundo Ed Lorraine. Voltando à história da Ed e do Lorraine, a partir das experiências deles com essas famílias e com essas pessoas, eles começaram a intermediar formas de ajudar a essas pessoas e começaram a trabalhar junto com a Igreja Católica, levando os casos até os padres, documentando, tirando fotos, fazendo gravações e tudo mais, levando até a Igreja Católica, e a Igreja Católica enviando pessoas, clérigos, padres, que fossem capacitados a resolver o problema e libertar essas famílias desse mal que elas estavam vivendo. E assim eles viveram algumas décadas, não só acumulando conhecimento, mas também acumulando muitas histórias, até chegar na década de 70, que foi quando estourou o caso Amityville. Eles falam sobre o caso Amityville no livro, mas eles não se aprofundam. Na verdade, existem muitas especulações em torno do caso Amityville, e nesse livro específico você não vai encontrar muita informação sobre ele. Apenas que foi o primeiro caso que teve repercussão na mídia, repercussão mundial, e que fez com que Ed e Lorraine virassem alvo, né? Que os holofotes se voltassem para eles, para que as pessoas entendessem mais sobre o assunto. Depois do caso Amityville, muitos outros casos no mundo inteiro ficaram sob os cuidados de Ed e de Lorraine. Só que vale ressaltar que eles não eram encarregados de fazer esses exorcismos ou de fazer qualquer outra coisa dentro da casa por conta própria, a não ser que fosse um caso de extrema urgência e que realmente não tivesse como eles esperar outras pessoas capacitadas a fazer. Eles eram demonologistas. Os exorcistas eram outra categoria. Aliás, são, outra categoria. São outras pessoas enviadas pelas igrejas para resolver os problemas. No entanto, alguns casos que são relatados no livro são, assim, casos em que eles realmente não tinham como virar as costas e esperar que a igreja fizesse alguma coisa. Algumas coisas eles realmente tiveram que botar a mão na massa e resolver ali entre eles e a família. Mas, basicamente, o trabalho da Ed e do Lorraine, de fato, era documentar, entrevistar as famílias. A Lorraine, como ela era clarividente, ela entrava na casa e ela tinha, assim, esse dom de sentir, de perceber, de ver muitas vezes o que estava atormentando aquela família de forma sobrenatural. Levantado todos esses dados, eles enviavam esses dados, gravações, fotos, tudo que eles tivessem para as autoridades que enviariam, como eu já falei antes, alguém que resolvesse o problema para eles, né? Então, esse era o papel da Ed e do Lorraine. Falando um pouco também sobre o caso da boneca Annabelle, que também foi assim um dos casos que mais teve repercussão e que mais deram fama para Ed e Lorraine. Eles falam sobre o caso da Annabelle, inclusive é o primeiro caso que eles vão falar aí mais a fundo. E eu vou falar para vocês que não chega nem perto de alguns casos que tem no livro,
que deixam a gente assim se perguntando realmente se a gente está levando a coisa a sério. Muitas pessoas levam o oculto na brincadeira, muitas pessoas tentam fazer manobras de conjuração, achando que vai ser só uma experiência e que aquilo não vai passar de uma experiência de adolescente ou de uma experiência que você tem vontade de fazer. Mas a partir do momento que você lê esse livro e entra de fato nos casos verdadeiros que eles relatam, você meio que sente ao ler, você sente aquilo que eles estavam sentindo, aquilo que eles estavam vendo, que eles estavam presenciando. Então, você passa a levar realmente mais a sério e você passa a repensar a sua forma de pensar, o oculto, o que você não vê e o que você não sabe se de fato existe ou não. Mas é bom a gente lembrar de não brincar. Não brinca com o oculto, não brinca com aquilo que você não conhece. Vou mostrar um pouco o livro para vocês. A capa tem esse detalhe em dourado. Aqui a folha de guarda lindíssima, né? Com o W dos Warren. Caveirinha da Dark Side. Aqui vem bem grande, ó, Ed, Lorraine, Demonologistas. Muito legal sempre essas aberturas da Dark Side. Aqui vem uma foto dos dois no museu. Vou falar um pouquinho sobre o museu daqui a pouco. E aí aqui tá recheado de casos, né? A entrevista que o autor faz com eles é muito bem relatada. Inclusive ele transcreve, o que mais assim me deixou de cabelo em pé é que ele transcreve algumas gravações que o Ed fez com as entidades dentro das casas. Então ele transcreve esses diálogos aqui no livro também. E bem aqui no meio você vai encontrar esse acervo de fotografias, que é de um dos casos piores que eles presenciaram. E eu fiquei assim super de cabelo em pé mesmo com esse caso e com o que eles relatam e tudo mais. O Museu do Oculto, que é muito conhecido pela mídia, todo mundo já ouviu falar no museu que Ed e Lorraine tinha. Ainda tem, o museu ainda tá lá. Hoje ele está sob os cuidados da Judy, da filha deles, e do gênio. O Museu do Oculto era onde eles guardavam relíquias ou objetos que eram usados em conjuração ou que estavam envolvidos em algum caso. Esse museu, vale salientar que não é um museu de souvenirs, tipo de coisas que eles gostavam de guardar porque tinham participado de um caso. Não. Esse museu, na verdade, ele vivia sob proteção. Toda semana, 2 vezes por semana, um padre tinha que ir lá e benzer. Por quê? Eram objetos que foram usados em conjuração ou que fizeram parte de alguma coisa demoníaca, alguma coisa espiritual e que ainda servia como canal para esses eventos continuarem acontecendo. Por isso eles tiravam da casa, de onde eles estivessem, e levavam para o museu para que lá eles ficassem guardados e protegidos. Aliás, que as outras pessoas estivessem protegidas desses objetos. Então, o Museu do Oculto ainda existe e é lá que está a boneca Annabelle. Ela fica num nicho lá, guardadinho, protegida. E você pode ver várias fotos desse museu, muitas entrevistas deles também lá dentro do museu e falando sobre vários desses objetos que estão lá até hoje. Esse foi o primeiro livro que eu adquiri deles e eu vou adquirir os outros 2 e também vou fazer resenha sobre eles. Mas se você está se perguntando de onde vem esse meu amor pela temática, pelo gênero de terror, eu falo pra você que vem desde a infância. Quando eu assisti o meu primeiro filme de terror, minha primeira experiência foi com O Exorcista e eu até hoje tenho um trauma dele. Eu não entendo por que mesmo depois de eu ter assistido O Exorcista, eu tomei um amor muito grande pelos filmes de terror e por qualquer coisa que tenha a temática. E principalmente a franquia Invocação do Mal, que eu acho que foi uma das melhores franquias que já criaram até hoje. Inclusive saiu nessa semana o trailer de Invocação do Mal 3 e eu já tô super ansiosa esperando para assistir. E depois de eu ter lido esse livro, eu fiquei ainda mais apaixonada pelas histórias dele, pela trajetória deles e pela edição em si. Quero logo os outros 2 livros da Dark Side deles também. Quero ter todos. E se você também gosta do gênero, se você também gosta dos livros da Dark Side, livros e histórias de terror e quer que eu faça mais vídeos desse gênero aqui no canal, deixa aí nos comentários, fala pra mim o que vocês acharam desse vídeo e qual outra temática que vocês gostariam de ver eu falar aqui no canal. Eu fiquei um tempinho aí sem gravar, já tava morrendo de saudade de vocês, mas agora eu tô de volta, vou tentar manter os vídeos semanais ou quinzenais em dias.
para que a gente não se perca mais, né, nas histórias. Tem muita coisa atrasada aí que eu tenho que colocar em dia aqui no canal e a gente vai continuar se vendo por aqui. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Um beijo grande para vocês e tchau!